Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Abra também Números, capítulo 13. Todos acharam? Em nome de Jesus. Gênesis 12, Números 13. Amém? Posso ouvir um amém? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, diga o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, diga certamente, prevaleceremos contra ela. Amém, amém. Amado Deus, muito obrigado. O que o Senhor tem feito é mais que merecemos. Fala conosco. Que os homens diminuam, o Senhor cresça. Senhor, fala conosco, Senhor, por meio desta palavra. E que a tua palavra vá e produza resultados que permaneçam. Ninguém está aqui por causa de homens, porque eles não têm nada a dizer. Estamos aqui por causa da tua voz. Ela é voz como voz de muitas águas. É por isso que estamos aqui. Não estamos aqui por causa de um convite de alguém. Estamos aqui porque o teu Espírito Santo, Senhor, nos convidou a estar aqui. Fala conosco, Senhor. Que todo impedimento carnal, espiritual, toda obstrução, Senhor, que seja aberta agora. E que a glória do teu Espírito venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Aleluia. Pode se sentar, meu amado. Gênesis capítulo 12 fala de uma promessa de uma terra prometida. Não se distraiam com nada, não percam a palavra. Uma palavra pode mudar a estrutura da tua história. Um conselho pode mudar as diretrizes e as plataformas do teu destino. É por isso que quando nós estamos sendo ministrados e quando alguém nos chama, aí nós falamos: ei, Deus está falando por meio da sua palavra. Amém? Então se alguém te chamar, você diz: depois a gente se fala.
porque agora Deus está falando. Amém? Nós temos uma dificuldade muito grande de entender o processo da promessa, porque no processo da promessa, Deus está falando de algo que Ele já sabe o fim desde o começo, só que a gente não sabe. Deus vai falar para Abraão: sai do meio da sua casa, da sua parentela, e vai a um lugar em que eu te mostrarei. Mostrarei fala de futuro. Mostrarei fala de um lugar que eu ainda não cheguei. Mostrarei fala de alguém que fala, que é o emissor, e de alguém que ouve, que é o receptor. Mas você sabe que quem fala nunca mente, e aí você tem uma certeza: se aquele que fala não mente, eu tenho uma garantia, o destino está garantido pela palavra que ele já liberou do altar. Quando nós olhamos a história de Canaã, que foi gerada por Cã, e Cã é amaldiçoado pelo pai, e o pai dele vai dizer: a terra que você habitar é terra maldita, não vai florescer nada, vai ser deserta. Para onde Cã foi? Para a terra de Canaã. E é para esse lugar que Deus fala para Abraão ir, que ele vai prosperar. Parece contraditório, sim ou não? Só que Deus não se contradiz. Às vezes nós saímos correndo atrás da bênção, e você já sabe que nessa igreja não tem campanha para receber aquilo que já é nosso. Deus, vou fazer campanha para receber. Receber o que? Se já é tudo, já é seu, criatura. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Nosso problema é que a gente ora, e quando Deus vai falar, a gente sai andando. Primeiro a gente tem que querer, depois a gente tem que ouvir, depois a gente não pode sair andando. Não é monólogo, oração não é monólogo, é diálogo. Só que diálogo não é para você com Deus pedir, porque a palavra de Deus fala que você já é herdeiro e co-herdeiro. Se eu já sou, para que pedir aquilo que já é meu? Você está aí não? Deus faz uma promessa, envia Abraão para uma terra que Deus já sabia que não produzia absolutamente nada. O que Deus fala? Vai para uma terra que mana leite e mel, mas não tinha nem mel, nem leite, não tinha nada na terra, só deserto. Não, Deus está de brincadeira comigo. Como que Ele me manda falar que vai me mandar para uma terra que mana leite e mel, e quando eu chego lá só tem deserto? Como que Deus fala para mim que tem uma terra prometida, mas que o caminho para chegar lá é deserto? Não tem água, quer me matar de sede. Não tem como plantar no deserto, porque não nasce. Então, se Deus está me mandando sair da terra de Ur dos Caldeus e ir em direção a uma terra seca, só pode estar de brincadeira. Quando Deus fala, Ele garante a sua palavra. O Deus que servimos é um Deus que chama à existência o que não existe. A questão é que a bênção não estava na terra de Canaã, porque a terra de Canaã era maldita, mas a bênção estava sobre Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti serão benditas
todas as nações da terra. Você pode entrar numa empresa falida, quebrada, mas quando você pisa o pé lá, querido, a promessa é sobre a empresa ou sobre você? Sobre você. Então vai acontecer por quê? Por causa da empresa? Não, por causa que você está lá. Abraão pisa na terra e não tem nada, só deserto. Israel não produz mel, a abelha não sobrevive lá. Como é que Deus me manda para uma terra que mana leite, só que lá não tem vaca? Que vai ter mel, só que lá não tem abelha. E ele fala que eu vou prosperar lá, só que a terra não é terra preta, é deserto. Quando eu tinha uma perspectiva de deserto em Canaã. Quando fala de deserto, a primeira coisa que você lembra é de areia. Só que quando eu cheguei, pisei meus pés na terra de Israel, não tem nem areia. A terra é tão dura, que para você escavar um buraco de 1 metro, você demora pelo menos um dia inteiro, de tão dura que a terra é. Foi para lá que Deus mandou Abraão para ele prosperar. Não, Deus, o senhor só pode estar de brincadeira, with me. Como que o Senhor me manda para uma terra que mana leite e mel e não tem nada disso lá? Ô cabeção, não é sobre a terra, é sobre você. Porque a terra está amaldiçoada desde o tempo que Caim derramou o sangue de Abel. Só que a palavra que está liberada sobre você vai chamar à existência o que não existe. Às vezes nós nos enganamos, porque nós temos uma perspectiva que nós vamos florescer, porque a condição que o ambiente proporciona me faz plantar e colher. Mas quando Deus fala, até o impossível acontece. Não sei se você sabe, você já ouviu falar do Mar da Galileia? Quem já ouviu falar do Mar da Galileia? O Mar da Galileia não é mar, é rio. Ué, mas Deus é contraditório. Não, é porque, por que fala Mar da Galileia? Porque você perde de vista de tão longo que é. Aí tem um detalhe importante, porque o Mar da Galileia é o único rio que a sua fonte não brota do chão, ela brota do teto, ela brota do alto do penhasco das montanhas. No inverno, essas montanhas congelam, um paredão de gelo enorme, um icebergzão enorme. Só que quando vem o verão, o sol bate sobre aquela grande pedra de gelo, e aquela pedra de gelo vai derretendo e vai enchendo aquilo que nós chamamos de Mar da Galileia. Sabe que isso diz ao seu e ao meu respeito? Que aquilo que nós precisamos não vem da terra, mas vem de cima, vem do alto. Você entrou aqui pensando, a minha esperança está naquele delegado, naquele advogado, a minha esperança está naquela promoção do meu chefe, a minha esperança está naquela promoção do meu trabalho, a minha esperança está em mais clientes. Não, a tua esperança está nele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando este homem, Abraão, pisa seus pés em Canaã, ele vai pisando e o mato vai nascendo, vai pisando, o mato vai nascendo. Peraí, o que está acontecendo? É perseguição? Não, é porque antes você não estava aqui, e agora porque você está aqui, a terra está reconhecendo a glória de Deus que repousa sobre a sua vida, e aí o deserto floresce. Hoje, na atualidade, Israel é a maior exportadora de hortifruti, é a maior exportadora de rosas, flores e mel. Tem mel lá, mas não tem abelha. Deus precisa de abelha para fazer mel, se Ele é o dono de tudo? Quem foi que criou a abelha, irmão? Foi quem? Papai.
Quem ensinou a abelha a fazer mel, irmão? Papai. Então ele pode gerar mel aonde não tem abelha? Claro que sim. Aí a gente fica desesperado, porque o país está em crise. Aí a gente fica desesperado, porque aquele chefe mala mandou a gente embora. Glorifica. Porque quando uma portazinha se fecha, uma grande porta se abre. Querido, eu vou profetizar na tua vida. Deus vai tirar tudo que é seu e dar para você aquilo que é dele. Porque o que é dele não traz tristeza, não traz amargura, não traz decepção, não traz mágoa, não traz falência. O que é dele, meu irmão, prospera a 30, 60 e a 100 por um. Aleluia. Ele pisa na terra, e a terra produz. Olha para esse irmão e fala: onde você pisar, vai produzir a 30, 60 e 100 por um. Porque assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você já ouviu falar de uma empresa chamada Varig? Eu trabalhei nessa empresa. Enquanto eu estava na Varig, a Varig estava aberta. Aí um dia Deus falou assim: agora você sai. Quando eu saí, fechou. Porque o Senhor é bom? Não. Porque a presença de Deus está sobre alguém que mantém um lugar que estava para ser fechado, aberto, enquanto você está lá. Amém? Tudo que você tocar vai prosperar. Porque a bênção não está na terra, a bênção está sobre mim. Fala: sobre mim. Sobre mim. Glória a Deus. Eu tenho um amigo que alguém ofereceu para ele uma empresa quebrada. Cara, eu não tenho condição de manter a firma, vou vender para você. Mas está quebrada. Está pior que arroz de terceira, quebrada, bem quebrada. Não tem problema não. Você me vende por quanto? Aí deu um valor lá. Não vou te dar só um valor simbólico, só para dizer que eu não te coloquei numa fria. Um ano se passou. Rapaz, o que está acontecendo nessa empresa? É que ela prosperou a 30, 60, a 100 por um. Há pessoas que eram para ser muito prósperas, mas por não alinhar a sua vida, seu ministério, seu chamado, por não andar em santidade, ele anda pela misericórdia, não morre, não acontece situações piores, porque Deus está dando oportunidade, porque Deus é longânimo. Aí no dia que essa pessoa se acerta, que essa pessoa fala: eu estou determinado como Daniel a não me contaminar com as iguarias do rei, o céu olha e fala: agora pode liberar. Chuvas de bênçãos caem sobre nós. Glória a Deus. Porque a bênção não está sobre a terra, está sobre quem pisa na terra. Se quem pisa na terra está andando fora da palavra, não há como o céu liberar algo, porque o seu canal, você é o canal da bênção, e o pecado obstrui o canal da bênção, que é você. Você está entendendo isso? Preste atenção. Uma luta de algum tempo é normal para treinamento. Uma luta que nunca termina tem que fazer uma reavaliação de você mesmo, porque Deus nunca erra. Aleluia. O que está acontecendo comigo, com a minha vida? O que está acontecendo com o meu ministério? Porque você, através de você é que a bênção chega. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti. Não é na terra, é em ti. Bendito seja o Senhor, amém? Aí você olha, por exemplo, quando Daniel entra na Babilônia, a Babilônia tinha um sistema totalmente maligno, mas Daniel, diz a palavra, que ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei.
Daniel estava acostumado com os banquetes dos altares do Senhor em Jerusalém. Daniel era de Jerusalém, não da Babilônia. Mas quando ele põe os pés na Babilônia, a Babilônia, querido, começa a se sujeitar ao Deus de Daniel. A prosperidade do Egito maior aconteceu quando? Quando José, filho de Jacó, pisou seus pés lá. Porque até na cadeia ele prosperou. Como é que o cara prospera na cadeia? Ele chega na casa de Potifar, e Potifar já estava meia boca, já estava quebrando. José chegou e organizou a casa, porque a bênção estava sobre José, e não sobre Potifar, e nem sobre as terras dele. Até que chega um momento que ele está na cadeia prosperando. Ele revela o sonho de Faraó, do copeiro-chefe, do padeiro-chefe. E aí o Faraó vai dizer o seguinte: traz ele para cá. E ele revela o sonho de Faraó. E aí José vai dar um conselho para Faraó. Preste atenção nisso. Onde não há conselhos, fracassam-se os projetos. Olhe para alguém no teu lado, diga: onde não há conselhos, fracassam os projetos. Aleluia. Não ouço conselho não, eu faço o que eu acho bem, que eu bem entendo, porque eu sou inteligente, eu sou o cara. Onde não há conselhos, fracassam-se os. Eu sei, você é inteligente. Só que homens inteligentes, sem a presença de Deus, vão de mal a pior. Daniel prospera na Babilônia. Por quê? Porque a bênção não estava na Babilônia. A Babilônia era uma terra maldita. Mas quando ele pisa seus pés lá, querido, Deus levanta a Babilônia por causa de um homem que não se contaminava com as iguarias do rei. Voltando a falar de José. Quando José pisa os pés no palácio de Faraó, Faraó era rico, mas quando ele coloca a chave do celeiro na mão de José, ele fala assim: tudo que você mandar, está mandado. Eu sou o Faraó, mas você vai comprar, vender, você tem a chave do Egito na mão agora. O período de maior prosperidade do Egito foi exatamente quando um homem de Deus pisou os seus pés no deserto do Egito. Pode ser deserto o lugar que você pisa, mas quando a marca da promessa está sobre a tua testa, o diabo tem que recuar e a glória de Deus avança. Aleluia. Aí nós olhamos, por exemplo, quando Moisés estava caminhando no meio do deserto. Deus vai falar para ele: você vai libertar o meu povo. Mas eu sou gago. Você vai libertar o meu povo, não é na sua palavra, é na minha. Amém? Não vai acontecer, não é por causa da sua palavra, é por causa da palavra dele que está sobre nós. Aí o impossível torna-se possível, porque quando Deus fala, ele cumpre. E até o não de Deus é a resposta. Querido, nós estamos acostumados a ouvir sim sempre. Nós gostamos quando Deus fala: vai dar certo. Mas há momentos que Deus abre a porta e ele diz: não. Não, porque eu não quero. Porque o não de Deus é treinamento para o coração. O não de Deus revela quem você é. Quando você fala não para um filho, você vai observá-lo. Um vai sair batendo o pezinho e o outro vai dizer: tá bem, pai.
porque ele entende que o pai o ama tanto que no momento propício ele vai proporcionar aquilo que ele precisa, não o que ele quer. Nós temos dificuldades em ouvir não. O não dói. Deus disse a Abraão: você não vai mais ficar com a sua parentela, você vai para um lugar onde eu te mostrarei. José tem um sonho, Deus fala: você não vai ficar aqui, você vai ter que passar um momento no deserto, mas no meu tempo, no meu e não no seu tempo, vai acontecer segundo a minha palavra. Há coisas que acontecem hoje que a gente não entende, mas a gente vai entender lá na glória. Nós temos tantos porquês no coração. Daniel tinha tantos porquês. Ele poderia dizer: Deus, por quê? Eu era príncipe em Jerusalém, mataram meu pai, mataram minha mãe, mataram meus irmãos. Deus, eu fui levado cativo, eu era príncipe. Por quê? Porque os meus caminhos são mais altos que o seu, Daniel. Porque eu vou manifestar a minha glória sobre você, e todos me conhecerão, porque você vai estar lá na Babilônia. Mas Deus não vai dar de pronto esta resposta. Ele só vai permitir que Nabucodonosor pegue, leve escravo. Mas, queridos, entenda, até o não de Deus pode se transformar numa benevolência sobre nós. Por que não aconteceu? Deus, por que o Senhor não ouviu a minha oração? Porque eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Um dia, um amigo, muito amigo, que trabalhou muitos anos comigo, se aproxima e diz: sonhei com você. E o sonho turbou meu coração, porque tinha a ver comigo e não com você. Sonhou o quê? Sonhei que eu apresentava minhas costelas nas suas mãos. Eu disse: vende aquela moto. Por que não? Eu estou te contando um sonho. Eu sei, e eu estou te fazendo um pedido. Vende aquela moto. Você não entendeu, eu demorei anos para comprar. Eu amo aquela moto, mas vende. Por consideração à nossa amizade, vende. Não, a moto é um facilitador. Eu saio daqui, vou rapidinho, chego em casa, vende. Eu estava fazendo uma visita a alguns irmãos da igreja. Alguém me liga: preciso te dar uma notícia. O Décio partiu. Partiu como? Falei com ele agora há pouco. Sofreu um acidente de moto, quebrou as costelas do peito e perfurou todos os órgãos vitais. Acidente de moto. Eu chorei no meio da rua. O meu amigo tinha 38 anos, era um jovem. Deus poderia ressuscitá-lo, poderia. Ele o criou e o gerou no ventre da mãe, mas Ele sabe o fim desde o começo. Por mais que eu não entenda, Deus sabe o que faz. Foi difícil para Daniel estar na Babilônia, foi difícil para José estar no Egito, mas o final é o melhor do que o começo. Nós não sabemos porque Deus nos coloca em meio às circunstâncias. Ele está nos treinando, Ele está nos avaliando, e Ele está vendo se a gente continua firme, mesmo quando Ele diz não. Mesmo quando o que eu quero não acontece. Mesmo quando Ele abre a porta e fala: não vou fazer o que você quer, vou fazer o que precisa.
porque eu conheço o fim desde o começo. Nunca mais eu disse: Deus, por quê? Aleluia, glória a Deus. Quando você entende que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável, você para de questionar Deus pelo que você não viveu ainda. Abraão poderia falar: Deus, como que o Senhor me manda para o deserto? Ele diz: Senhor, já que o Senhor me trouxe aqui, eu creio que algo sobrenatural vai acontecer na terra de Canaã. Até hoje, Abraão está morto, sim ou não? Ele está na presença de papai, sim ou não? Só que a promessa continua. Toda a Europa recebe todos os dias voos e voos de Tel Aviv, com frutas, com hortaliças, com carne, com leite e com mel e com flores. Da onde? De um lugar que não produzia nada. Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, José estão mortos, mas a palavra de Deus nunca morre. A palavra de Deus liberada sobre Abraão continua fazendo o deserto florescer, continua fazendo a água sair do topo do cume do monte e encher o mar da Galileia e enchê-los de peixes. Porque o que Deus escreve, Ele escreve pronto. Quem está aí? Para de perguntar para Deus por quê. Por que que eu não consegui entrar nessa vaga de emprego? Por quê? Porque lá você ia se perder. Deus, por que que ela me deixou, meu Deus? Porque a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Eu tinha uma noiva, e aí quando acabou, eu fiquei: Deus, por quê? Ô cabeçudo, é porque eu tenho a Lídia para você. Só que eu não sabia, né? Ô cabeção, seca a tua lágrima, porque a minha vontade para você é boa, perfeita e agradável. Aí a gente fica chorando, se lamentando pelo que Deus não fez. Se Ele não fez, é porque Ele sabe o fim desde o começo. Diga: Deus sabe o fim desde o começo. Então vou confiar nele, vou esperar nele, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Diga: o melhor de Deus ainda está por vir. Ele falou, Ele garante que fala. A sua palavra é viva, é eficaz, e o que Ele disse, Ele cumprirá. Olha para esse irmão e fala assim: aquieta teu coração, você está muito angustiado, você está muito preocupadinho. É, bispo, é porque amanhã é segunda e vai cair um monte de cheque. Que Jesus disse: não estejais ansiosos quanto ao dia de amanhã. Sabe o que isso quer dizer? Eu não estou no tempo linear, eu estou num tempo eterno, que não tem começo nem fim. Enquanto você está me adorando aqui, eu estou amanhã trabalhando num tempo onde você não chegou ainda, porque eu já sei o fim desde o começo. Você está entendendo o mistério, não? Só que quando os espias que Moisés manda para visitar a terra prometida, lá no livro de Números, os espias chegam na terra e observam que tudo que Deus falou para Abraão aconteceu. Só para você ter uma ideia, Moisés pediu uma prova do que tinha na terra, que até então, antes de Abraão pisar os pés, era o que? Amaldiçoado. Só que quando os espias chegam na terra, lá em Números, onde nós lemos,
Queridos, sabe o que acontece? Quando eles chegam lá, eles percebem o quê? Que a terra mana leite e mel. O cacho de uva, como prova cabal da promessa de Deus, 2 homens pegaram uma ripa, um pedaço de pau, enfiaram no cacho de uva e tiveram que trazer um cacho de uva por 2 homens. Você sabe o que é um cacho de uva? Onde 2 homens, somente 2 homens fortes conseguem carregar? Que a gente fala de uva, aí a gente já lembra daquela caixinha medíocre do supermercado, aquela branquinha, aquela horrorosa, que o morango em cima está bonitinho, aí de baixo está tudo amassado, tudo arrebentado e tudo podre. Que a gente pega a uva, a de cima está toda amarrotada, toda amassada, e a boa é só do meio, porque não foi abalada com os impactos. Só que eles carregam aquele fruto e eles colocam lá na presença de Moisés. E qual foi o relatório? A terra é boa, mana leite e mel. O resultado aí. Porém, Deus estava sentado no trono. Quando o homem falou, porém, aí Deus falou, não, está de brincadeira. Porém o que? A terra era seca, igual língua de papagaio. Era deserto, não produzia nada. Os caras trazem como prova cabal da minha presença, que eu multipliquei e eu fiz acontecer, segundo o que prometi para Abraão, um cacho de uva que 2 homens têm que carregar. Agora, porém o que? É tudo isso que Deus falou mesmo. Só que tem um detalhe. Tem os filhos de Anak lá. E eu fiz uma metragem mais ou menos pelos meus conhecimentos. O mais baixinho tinha 2,80 metros. Como é que a gente vai encarar esse povo, gente? Só que a palavra de Deus já tinha garantido a vitória. Quando Deus disse, atravessa Jericó, olhando, as muralhas de Jericó continuam lá, imponentes, intransponíveis. Mas quando eles chegam, a presença de Deus chega primeiro, e eles não precisaram usar nenhuma marreta para destruir as muralhas. Por causa da presença de Deus, as muralhas caíram. E a gente ainda está pensando, Deus, como é que o Senhor vai fazer? Cara, Deus não precisa te dar explicação de como que Ele vai fazer, não. Só entenda uma coisa: Ele não vai fazer. Se Ele prometeu, Ele já está lá no futuro, fazendo aquilo que Ele te prometeu. Olha para esse irmão e fala, quieta teu coração. Papai está trabalhando amanhã. Pergunta para ele assim, você pode chegar no amanhã agora? Responde para ele, pode ou não? Mas o teu Deus pode. Fala para ele, o teu Deus pode. Então quando você deitar sua cabeça no travesseiro, saiba que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Então dorme e descansa. Eu passo um dia corrido. Alguém me pergunta, bispo, você nem deve dormir de noite, né? Você que pensa. Fiz o máximo, dei o melhor de mim, orei, jejuei, fui atrás, resolvi. O que não deu certo, que eu vou me matar por aquilo que não deu certo ontem? Não deu certo ontem, mas amanhã é um outro dia. Você está aí não? Você está muito preocupado com amanhã. Papai já está cuidando de tudo. De tudo. Como é que vai ser a minha vida? Ele já sabe. Como é que vai acontecer? Ele já sabe. Quando ele fala, vai Abraão, a terra onde eu te mostrarei, ele estava dizendo, vai. Deus sabia que não tinha nada lá naquele momento, mas quando Deus olhava para Canaã, ele já via Abraão lá e a terra próspera. Ele já via uma terra deserta florescendo e frutificando. Se Deus falar alguma coisa para você, ainda que seja impossível, creia,
Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. A palavra diz: agindo eu, quem me impedirá? Olha para esse irmão e fala assim: agindo Ele, quem pode impedi-lo? Alabaxalabassúrias. Deus está trabalhando no seu amanhã. Você está aqui orando e preocupado com aquele que ficou lá no outro estado. Descansa, Ele está lá no outro estado, porque Ele é onipresente. Ele está aqui e ao mesmo tempo está lá, resolvendo aquilo que você não pode. Para encerrar a mensagem, Jesus fica 9 horas no monte orando. Eu disse 9 horas. Enquanto isso, os seus discípulos estão 9 horas tentando expulsar um demônio. Fizeram o cara beber óleo, cuspir no chão e passar na cara. Não, de repente já está cego. Vamos fazer aquela estratégia que Jesus fez. Não, vamos jogar água nele. De repente, vamos tentar fazer ele andar em cima das águas. Não deu nada, deu certo. Vamos empurrar ele banguela abaixo para ver se ele pega no tranco. Não pega. 9 horas tentando expulsar o demônio, e Jesus está lá. Enquanto eles estão preocupados, Jesus está orando. Enquanto eles estão tentando resolver o problema, Jesus está o quê? Orando. 9 horas de oração, e eles 9 horas tentando resolver o problema que não se resolvia. 9 horas de oração, Jesus levanta. Preciso ver o que está acontecendo lá embaixo, que aqueles cabeção sozinhos é um problema. Jesus desce o monte, e quando ele desce o monte, está todo mundo com as roupas rasgadas, estrupiado, soco na cara. Um dia me ligaram, aí eu falei: pastor Júlio César, vamos lá comigo, porque tem uma situação atípica de madrugada, eu não sei quem é direito, é um bairro perigoso, vamos lá comigo. Pastor Júlio César, passei lá, peguei ele, nós fomos. Cheguei lá, o cidadão, o olho roxo, tudo estrupiado. O que aconteceu, meu filho? Foi atropelado por uma Scania. Minha mulher está endemoniada e me deu uma surra. E eu fui repreender o demônio em nome de Jesus. E falei assim: Jesus, eu sei quem é, quem você é. Conheço você não. Aí eu perguntei para o rapaz: rapaz, cadê a sua esposa? Está lá no meio daquele bananal, lá no escuro, ó, lá. Tentei entrar, mas muito escuro. Voltei no carro, peguei uma lanterna. Tem gente que tem medo de entrar no mato escuro. Imagina com o barulho de um demônio. Você entraria? Fala a verdade, gente. Eu entraria na hora. Você entrava correndo, igual maratona. Correndo, mas assim, eu entrava e corria e saía para o outro lado. Entrei eu, pastor Júlio, no meio daquele bananal. E a mulher está lá. Quem mandou chamar vocês aqui? Que o demônio tenta te afrontar, te confrontar, sim ou não? Aí nós expulsamos o demônio lá no meio do mato. Voltamos para casa. Veja bem, preste atenção. Jesus está 9 horas no monte orando. Ele desce. Os discípulos estão tudo estrupiados com o olho roxo, igual aquele homem lá das bananeiras. E de repente, Jesus fala assim: qual que é o problema? Não é que a gente está 9 horas aqui tomando surra. A gente está 9 horas tentando resolver o problema. E Jesus, em 3 segundos, sai dela. Sabe por que você está gastando muito tempo resolvendo o problema? Porque você está gastando muito pouco orando. Gaste mais tempo orando, e você vai passar menos tempo tendo trabalho. Aleluia!
Tem coisa que você resolve no intelecto, tem coisa que você resolve na força, tem coisa que você resolve na estratégia, mas tem coisa que você resolve orando. Aleluia. Fala para esse irmão, passa mais tempo orando, para você passar menos tempo resolvendo o problema. Amém? Amém? Nosso problema é que a gente gosta de resolver problema, né? Um dia eu fiquei tentando uma semana resolver um problema, usando estratégia, inteligência, não se resolvia. Falei, rapaz, já sei como é que eu vou resolver esse problema. Me tranquei na minha sala, 3 horas de oração. Deus falou assim comigo, faz assim, assim. Como é que eu não pensei nisso antes? Eu passei uma semana tentando resolver o problema. Eu passei 3 horas orando e Deus falou assim, é assim que resolve. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Passe mais tempo orando, para você passar menos tempo resolvendo situações. Quando Abraão estava seguindo em Canaã, ele estava orando, Deus, eu não sei que terra é, mas eu confio na tua palavra. Eu não sei o que vai se dar nesse cabo da situação, mas eu sei que o Senhor conhece o fim desde o começo. Eu sei, Deus, que a tua palavra diz que melhor é o fim das coisas. Olha para alguém e fala, melhor é o fim das coisas. Mesmo que você não entenda agora, você vai entender depois, porque melhor é o fim das coisas. Deus está trabalhando. Olha para essa pessoa e diga, Deus está trabalhando no fim, desde o começo. Então aquieta a tua alma. Se coloque de pé. Eu e minha esposa passamos 12 anos, 13 anos orando para alguém voltar para Ele. Passou o primeiro ano. Responde-nos, Deus, responde-nos. Segundo, quinto, sexto, oitavo, e parece que o céu continuava de chumbo. 11º ano. Responde-nos, Deus. Salva o teu filho. 12º, 13º ano. Aí o meu cunhado voltou para Deus, se batizou nas águas, está até aqui hoje. Você sabe que é isso? Para você nunca cessar de orar por alguém, porque Deus sabe o fim desde o começo. Parece às vezes que não vai acontecer, parece às vezes que o céu não vai responder, parece às vezes que o céu é de chumbo. Só parece. O Espírito Santo já está lá trabalhando, de dentro para fora, de dentro para fora. Pessoas serão surpreendidas, porque Deus está trabalhando de dentro para fora. Você não confia porque você vê. Fé é o fundamento do que você não viu, mas a certeza do que você espera. O firme fundamento daquilo que você não viu, mas que você sabe que já aconteceu. Deus pode responder de imediato, mas muitas vezes Deus vai demorar um tempo para treinar nossa alma, para treinar nossa fé.
Deus manda Abraão para uma terra seca, mas quando ele chega lá, ele diz: vai prosperar essa terra porque eu estou aqui. Vai germinar, vai ter água, vai ter suprimento, porque eu estou aqui. Onde você pisar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Mas nesta noite eu quero fazer um pedido a você: arruma a tua vida, arruma teu ministério, arruma teu coração, arruma tua família. Desobstrua o caminho do Pai, para Ele continuar fazendo, para Ele continuar multiplicando, para Ele continuar abrindo portas, para Ele continuar sarando, para Ele continuar salvando, para Ele continuar libertando. Ele é Deus de ontem, Ele é Deus de hoje, Ele é Deus amanhã, Ele é Deus eternamente. Se Ele te disse que fará, Ele fará, mesmo que você não entenda o que está acontecendo agora. Ele já tem o final em suas mãos, e Ele te diz: confia em mim, confia em mim, porque você verá com os teus olhos, com os teus olhos. Os espias não acreditavam, mas Caleb e Josué disse: eia. Os outros espias não acreditaram, mas a gente acredita. A gente acredita. Haverão momentos em que você vai acreditar em coisas que pessoas do teu lado vão desacreditar, e elas vão tentar tirar você do foco, vão tentar tirar você do alvo, vão tentar tirar você do propósito, vão tentar tirar você do caminho da promessa. Vão dizer que a terra que você pisa não tem leite, não tem mel, não tem abelha, não tem nada, não tem absolutamente nada, é seco, é deserto. Ei, mas eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Há uma palavra. Pedro tentou pescar a noite toda, chega desanimado, cansado, frustrado, e o Senhor fala: Pedro, lança a rede pelo lado direito do barco. Essa noite é a noite que você vai obedecer, mesmo sem saber para onde o vento vai soprar, mesmo sem saber o que vai acontecer na trajetória. Na trajetória tem perigos, na trajetória tem percalços, na trajetória tem inimigos, tem amalequitas, tem amonitas, tem filhos de Anak, tem gigantes, tem prova, tem luta, tem deserto, tem sequidão. Mas o Deus que manda a gente no deserto é o Deus que faz a rocha ter água, é o Deus que faz a água de Mara ficar doce, é o Deus que faz com que o deserto possa produzir, é o Deus que manda pão do céu, é o Deus que faz o mar gerar frango para você comer. A bênção não está no lugar, a bênção está em você. Onde pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Você só precisa saber qual o lugar que Deus te quer, porque se Ele te mandar para o deserto, vai, porque Ele pode gerar pão do céu, codornizes do mar, pode gerar água da rocha, porque Ele é Deus. Ele chama a existência até o que não existe. Você está aqui nesta noite e há muitos impedimentos na tua caminhada. A enfermidade bateu à tua porta, as circunstâncias bateram à tua casa, mas não tema, crê somente. Não tema, crê somente. Eu não terminei a obra ainda, diz o Senhor. Eu não terminei a obra ainda, diz o Senhor. Eu ainda não terminei a obra ainda. Não tema. Eu ainda não terminei a obra ainda. Não tema. Eu ainda não terminei a minha obra em tua vida ainda. Eu ainda não terminei ainda. Mas Deus não é um Deus de projeto inacabado. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para
concluí-la. Deus é um Deus que conclui o que começa. Bispo, eu passo tanta luta, Deus vai concluir as promessas. Bispo, eu vejo tanta porta fechada. Aquieta o teu coração. Você está preocupado com aquela dívida, mas eu tenho provisionamento para o meu povo, que se chama pelo meu nome. Adore.